aí, pessoal do 7º ano, estou retornando aqui para fazer a correção do volume 2 da segunda semana de história para vocês, tá? Do PET relacionado à nossa disciplina tão amada, história. Então vamos lá, é um assunto que fala sobre a reforma protestante. Não é um assunto breve, eu vou tentar fazer o máximo possível para que vocês possam entender o assunto e depois, quando vocês já entenderem, vocês vão tirar de letra as atividades, não vão precisar nem copiar, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir os slides aqui, ó. Ok? Aí, olha. Ó, tá correndo ali, ó, a cachoeira. Bonito esse slide aí. Explicação e correção do PET de História, volume 2, segunda semana, 7º ano. Então, vamos lá. O objeto de conhecimento são as reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Fragmentada é cortada, né? Ela partiu-se, né? Ela se fragmentou, ok? A reforma religiosa, aqui, gente, tá faltando um Fzinho. Vou passar uma caneta aqui, no vermelho, ó, reforma, não F, tá? Reforma que ficou faltando aí. Bem, a reforma protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois ela rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da Igreja do Castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja. Portanto, Martinho Lutero, ele era um religioso da Igreja Católica e ele começou a questionar algumas práticas da Igreja Católica, tá? Vamos andando para a gente ir entendendo à frente. As causas que fez ele pregar essas 95 teses, querer mudar algumas coisas dentro da religião católica. O que? Ele achava que o luxo da igreja, existia muito luxo na igreja. Como podia, se existia tanto luxo nas igrejas, os papas viviam em lugares suntuosos, e se os católicos de Cristo, né? Jesus Cristo pregavam a pobreza, mas viviam em meio a riquezas. Não era uma coisa esquisita? Eles pregavam que deveríamos viver na pobreza, na mendicância, algumas ordens, como a ordem dos franciscanos, praticamente não tinham nada. Eram, né? A igreja, eles praticamente não tinham nada, as ordens de alguns monges. Mas a igreja lá do Papa, ó, cheia de luxo, isso estava esquisito. Ele criticava também uma coisa que a Igreja Católica não permitia, a usura. O que poderia ser a usura? É você emprestar dinheiro a juros, tá? Você me empresta aí R$100 e eu falo, eu te pago daqui a 30 dias. Aí você fala, Marcela, daqui a 30 dias vai ter R$10 de juro. Eu falo, tudo bem, você me emprestou, então é o juro. O Lutero achava que essa prática podia ser praticada, né? Ela não tinha problema, a igreja proibia isso. Simonia, que era a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. A igreja vendia relíquias sagradas, vendia cargos da igreja por dinheiro, para ter mais dinheiro. Lutero também não achava isso nada legal. Venda de indulgências, que são os perdões. Eu pecava, ia lá na igreja, falava que tinha pecado, eles falaram, eu vou perdoar você desde que você pague. Olha só, a igreja praticava isso também, Lutero não gostava. E ele queria que a Bíblia, né, fosse traduzida nas outras línguas, porque a Bíblia era no idioma latim, e também tinha no grego, mas nem todos liam aquele tipo de língua. Então, ele queria traduzir a língua para o alemão, para outras línguas. Vamos supor, para o português, que hoje muitas pessoas têm a Bíblia, abre e lê. Então, na época, só os grandes
as grandes pessoas da igreja que podiam ter acesso aos ensinamentos de Jesus, tá? Então, Lutero também não concordava com isso e nessa época do Renascimento que a gente estudou, foi inventada a prensa móvel pelo Gutenberg, que deu possibilidade das pessoas começarem a prensar os seus livros. Não era igual esses livros hoje que a gente tem, com capa, com tudo, tá, gente? Mas já dava para a pessoa ter uma noção, com letras e tudo, para que nós pudéssemos ler as escrituras, tá? Então vamos passar. O Lutero é esse daqui, ó, da Reforma Protestante. A cara dele aí, ele era um monge, né? Um monge agostiniano, e ele rebela-se contra as atitudes da igreja. Em 1517, portanto, século XVI, né? A igreja cobrava as indulgências, que eles receber dinheiro para perdoar as pessoas. E com esse dinheiro arrecadado, ela conseguiu erguer a Basílica de São Pedro, que é uma grande basílica em Roma, enorme, onde o Papa efetua algumas missas, né? Faz as missas, então muito luxo lá dentro. E a igreja, a Basílica de São Pedro, foi erguida através desse dinheiro que o pessoal dava, tá? E ela conseguiu construir essa grande obra, tá? Lá em Roma, tá? Na Itália. Revoltado com isso, ele fixou na porta da igreja local um texto com as suas 95 teses, criticando ferozmente a troca das penitências por dinheiro. Essas 95 teses seriam assim, ideias que ele tinha para que pudesse mudar algumas coisas na igreja. Então ele foi depois debatendo com pessoas que faziam parte também do meio católico, o que eles achavam que se poderia ver alguma mudança. Então essas teses eram a ideia de Lutero em cima daquilo que ele achava que deveria ser mudado dentro da igreja que ele participava. Ele não estava se sentindo feliz com aquilo, tá? Então vamos lá. Essas teses de Lutero, as 95 teses, naquela época vários pensadores católicos discutiam sobre a necessidade de reformar a igreja. Não foi só Lutero, já tinha outros antes dele que já questionavam essas práticas. Assim, numa das discussões promovidas na faculdade, né, Lutero convoca os alunos para debater as 95 teses de sua autoria, nas quais ele criticava a riqueza excessiva da igreja, a falta de preparo do clero e a venda indiscriminada das indulgências. Para isso, ele prega esse documento na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Aí já começou, de certa forma, uma reforma. Já tinha alguém aí querendo mudar um pouco a questão das coisas que estavam acontecendo na inabalável igreja medieval, né, do apostólica romana, né? Esse evento foi considerado a fundação do movimento protestante. Protestante tem a ver com protesto. Quando você protesta alguma coisa, é que você está indo contra, tá? Então, por isso que ela levou reforma protestante. No entanto, é preciso esclarecer que, ao fazer isso, o Lutero apenas cumpria um dos requisitos para o debate acadêmico. Ele queria debater com os alunos, debater aquelas teses. O que eles achavam? Ele não tinha uma ideia, tá, gente, de formar uma nova religião. Tá? Não era o objetivo de Lutero naquele momento fundar uma nova igreja, tá? Então vamos lá. Os conceitos, as indulgências, é aquilo que eu falei. Consistiam na remissão, que não o perdão completo dos pecados cometidos por um indivíduo por meio de pagamento monetário. Então eu tinha os meus pecados, ia na igreja e a igreja me perdoava desde que eu pagasse. Teoricamente, aqui está escrito, né? Teoricamente, calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado. Então, quanto mais rico eu fosse, eu ia pagar mais. Tinha uma divisão aí
de classe social, tá? Era considerado que após efetuada a compra, a partir do momento que eu comprei, né, o perdão, eu já tinha o meu lugar garantido no paraíso. Olha, gente, é possível isso? Só quem faz isso é Deus, né? Como se tratava de uma preocupação central no imaginário social da Idade Média, em geral as indulgências eram bem recebidas popularmente, embora provocassem mais polêmicas em meios eruditos, nos meios dos intelectuais. Para o povo que já estava acostumado a viver naquele sistema da igreja feudal, que tudo era pecado, tinha que rezar o tempo todo, já estavam acostumados à questão de serem castigados, de irem para o purgatório quando morresse. Para eles era normal comprar esses perdões. Eles acreditavam nisso, tá? Então, no imaginário das pessoas da Idade Média, era normal isso, fazia parte já da cultura delas, tá? Então, vamos lá. Simonia, outro conceito que Lutero era contra, é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas. Tudo isso em troca de dinheiro. Uma das coisas que mais se destaca aí são as relíquias sagradas. Marcelo, o que é isso? A igreja vendia, tipo assim, o pedaço da cruz, um pedacinho da madeira da cruz de Cristo, um pedacinho do o espinho da coroa de Cristo quando ele foi crucificado, um pedaço do pano que era o manto que cobriu Jesus, quando ele foi morto, depois ele ressuscitou. Então as pessoas acreditavam nisso e compravam, mas só que isso eram falsos, era tudo falso, não existia isso, tá? Então eles enganavam as pessoas. E a simonia também vendia favores divinos, cargos eclesiásticos, tá? Prosperidade material, bens espirituais, tudo isso a igreja praticava e Lutero não concordava. Os reformadores, que a gente pode dizer. Aqui a gente tem, ó, Martim Lutero, né, que estou mostrando aqui. Deixa eu colocar aqui o meu... Deixa eu voltar aqui, ó. Martim Lutero, perdão. Vamos colocar aqui o apontador a laser, ó. Lutero, a Alemanha é o país dele. Ele traduziu a Bíblia, conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão. Então, possivelmente as pessoas iam conseguir ler, os alemães, né? Escreveu as 95 teses. Ele achava que a salvação não vinha pela forma de se comprar o seu perdão. A salvação para Lutero vinha através da fé. Só quem tivesse fé era salvo, tá? No paraíso. Ele pregava também o fim do celibato. O celibato era o quê, gente? Era essa proibição que vocês sabem, devem conhecer, que os padres não podem casar. Isso se chama celibato. Tá? Lutero não achava isso interessante. E a religião foi o luteranismo, o movimento chamou-se luteranismo. Existia um outro, que é o Calvino, que teve Lutero teve grande influência para Calvino, que se chamava João Calvino, o país do João Calvino, a Suíça, tá? Isso tudo vai ajudar vocês a responderem as perguntas. Ele acreditava na teoria da predestinação, tá cortado aí, tá, gente? Mas é predestinação, o que seria? O homem já estava predestinado por Deus a ir para o céu ou para o inferno. Para Calvino, um homem que fosse trabalhador, que conseguisse vencer na vida, ter uma boa condição financeira, trabalhasse, não negasse o trabalho, ele já estava predestinado por Deus a ir para o céu. Aquele que ficava no ócio, que é aquela preguiça, não quer fazer nada, tá? Para Lutero, não era, na visão de Deus, não era um merecedor do paraíso, tá? Ele falava que o trabalho dignifica o homem, né? Enriquece, engrandece o homem. Ele defendia, sim, a riqueza. Por que não as pessoas ficarem ricas? A igreja condenava, né? A igreja católica, né? E ele
condenava o ócio, que eu falei para vocês, que é aquela pessoa que não quer fazer nada o dia inteiro, fica com preguiça, né? De fazer. Vocês devem conhecer gente assim. Então, vamos lá. Temos um outro reformador também, que ele é um rei, foi um rei, né? E que fez a reforma anglicana. O nome dele é Henrique VIII, tá? Da Inglaterra. Ele fez essa reforma em 1534. Basicamente, o que ele se tornou? Ele se tornou o rei, o chefe supremo da igreja. Então, ele era tanto o rei da Inglaterra como o rei da igreja também. Porque tinha o Papa, então ele rompeu com o papado, tá? Ele contestava o poder do Papa, não acreditava naquele poder todo que o Papa tinha, e do clero do clero na Inglaterra, que era o país dele. Motivado pelo interesse do rei em anular o seu casamento com Catarina de Aragão e voltar a casar com Ana Bolena. O que aconteceu? Ele teve várias esposas. E com Catarina de Aragão, estava casado, só que ela não lhe dava filhos homens. Ele queria um filho homem porque tinha essa questão. O filho homem vai ser o seu sucessor. Aí, ó, já tem a discriminação com as mulheres. No caso aí do Henrique VIII, a filha dele acabou se tornando rainha da Inglaterra, foi uma maravilhosa rainha, expandiu a Inglaterra economicamente, em termos da marinha, foi uma ótima rainha que chamava Elizabeth I, tem até um filme muito bonito a respeito da história dela. Quem se interessar pode procurar, chama Elizabeth, a Era do Ouro, se não me engano. Então ele queria ter um filho homem. Já que a esposa dele não lhe dava um filho homem, só tinha mulheres, ele resolveu se separar, se divorciar. Só que o Papa não aceitava divórcio. O que ele fez? Ah, o senhor não quer deixar eu me separar, não? Então eu vou criar a minha própria igreja. E aí ele criou a igreja anglicana, que nessa igreja pode casar, pode haver o divórcio, tá bom? Isso foi um dos principais motivos também. Tem outros motivos econômicos, políticos por trás que a gente não vai entrar agora, né, nesses pormenores, porque senão a aula vai ficar longa e vai ficar mais longa ainda. Então vamos lá, gente. A contra-reforma, o que vocês entendem? Contra é alguma, né? Contra-reforma. Então foi um movimento da igreja que estava achando que essas ideias de Lutero, de Calvino, do anglicanismo estavam crescendo muito nas pessoas, e ela resolveu lançar esse movimento da contra-reforma, que ela estava reclamando o avanço do protestantismo, né, que levou a Igreja Católica a se reorganizar. Nós temos que mudar algumas coisas aí, gente. Tá ficando difícil para nós. Foi um movimento de reação a esse protestantismo que estava acontecendo, tá? Guardem isso. Contra a reforma protestante. Há um movimento feito pela Igreja Católica. Bem, aonde que eles se reuniram para poder lançar essas novas ideias, essas novas reformas aí na Igreja Católica? No Concílio de Trento, que aqui vocês podem ver nessa foto aqui, ó, é uma reunião com várias pessoas ligadas ao clero, tá? Fazendo essa reunião e decidindo coisas que eles iriam começar a adotar para poder fortificar a Igreja Católica, que estava perdendo campo por esses novos movimentos de reformistas, tá? Aconteceu entre 1545 e 1563, com o objetivo de tomar posições referentes às críticas dos reformistas protestantes. Então, o que a gente pode dizer aqui que aconteceu no Concílio de Trento? O que a igreja estava definindo ali? Ó, deixa eu só achar o marca-texto aqui, gente, que eu tô... Olha, ela determinou a criação de seminários para a formação de sacerdotes e deveria haver um seminário em cada diocese. Vocês me desculpem aí que sou ruim nesse negócio aqui. Criou... Essa questão da criação do seminário, gente, é formar mais padres. Precisava de ter mais religiosos formados. Criou a Companhia de Jesus, a Companhia de Jesus de Inácio de Loyola, que ó, vou marcar aqui.
ela tem muito a ver com o movimento jesuíta que tivemos aqui no começo da colonização, tá? Muitos jesuítas vieram juntos aqui no começo da nossa colonização para o quê? Catequizar os índios, ficaram muito tempo aqui, protegendo os índios. O Papa Francisco hoje faz parte da ordem dos jesuítas, ele é um jesuíta, tá? E foi criar a Companhia de Jesus para poder o quê? Catequizar os índios, tá? Criou o Índex. O Índex seria a lista dos livros proibidos. Olha, gente. Então, a partir do momento que ela proibiu a leitura desses livros, o que acontece quando você é impossibilitado de estudar, de ler alguma coisa? Você fica meio tapadão, tá? Por isso que eu falo que é importante estudar. A pessoa estudada, ela tem uma condição de ter uma posição mais crítica das coisas que acontecem no país dela, no mundo. Quando você não estuda, não tá nem aí para nada, você fica alheio. Então, o seu país poderia tomar um rumo diferente pela sua ideia, pela sua participação? Não vai, pelo menos na tua parte, não vai, porque você não tá nem aí, você não sabe de nada. Então, proibir esses livros era uma forma do quê? De não deixar as pessoas terem acesso às leituras que a igreja achava que eram perigosas, tá? E ele reabriu o Tribunal de Santo Ofício, gente, que era a antiga Inquisição, e o pessoal que ia contra os dogmas da igreja geralmente eram queimados na fogueira, ok? Voltou isso. No Concílio de Trento de 1545 foi definido. Uma das coisas foi essa, definiram essas coisas, mas depois vocês vão ver na frente o que mudou. Gente, um pouco mais de história. Durante o período colonial, a igreja criou, aqui já é PET, tá? Já tá no PET de vocês aqui, esse texto do PET. Durante o período colonial, a igreja criou uma rede que perseguia pessoas aqui, no século XVIII, né? O Brasil registrava 198 desses comissários, tipo espiões, né? Inquisidores, representantes diretos do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para ajudar casos na colônia. É um texto escrito por Isabela de Oliveira. Tá, continuação. Embora a coroa portuguesa e a Igreja Católica nunca tenham estabelecido um tribunal de inquisição aqui, nunca houve o pessoal queimando na fogueira aqui, efetivamente. Houve muito em Portugal, na Espanha, tá? Mas aqui, efetivamente, não. Mas os colonos não escapavam dos atentos e temidos olhos do Santo Ofício. Os olhos inquisidores estavam aqui, gente. É o que mostra a tese de doutorado defendida pela Universidade de São Paulo, da USP, pelo historiador Aldir Carlos Rodrigues. Após analisar documentos, né, que é o trabalho do historiador, analisar documentos guardados na Torre do Tombo, em Portugal, e em algumas cúrias brasileiras, como a de São Paulo e do Rio de Janeiro, o pesquisador mostrou que a igreja construiu uma rede de agentes do clero aqui e se encarregou de perseguir o quê? Os praticantes do judaísmo. O judaísmo tem a ver com a religião que veio antes do cristianismo, que é a religião dos judeus, tá? Os hereges seriam as pessoas que praticavam outros tipos de religião, tipo magia, bruxaria, não acreditavam nos dogmas da igreja, eram tidos como hereges. A igreja os via com maus olhos, tá? Sodomitas, que tem a ver com pessoas que praticavam excessos na sua parte sexual, tá? E homossexuais, pessoas que gostavam de pessoas do mesmo sexo, eram perseguidas por esses, que a gente pode dizer aqui, os espiões inquisidores, tá? Então, vamos passar. A atividade 1, gente, Reforma Protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa, tá? Europa, tá? 15. Com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica, ó, por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa e Madre Igreja
pregou durante todo o período medieval, aquilo que eu falei. Eles falavam uma coisa e faziam tudo diferente. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, tá? Lutero, o calvinismo de João Calvino e o anglicanismo lá do rei Henrique VIII, que queria casar. Aí vai te pedir um quadro para você preencher as informações solicitadas, que eu vou dar de bandeja aqui para vocês, tá? Eu só não fiz o quadro do PET, tá? Atividade para pesquisar. Luteranismo é um movimento. País, Alemanha. Vou riscar aqui. Ano 1517. Seu fundador, Martim Lutero, né? Das 95 teses. O que ele reclamava da igreja? Venda de indulgências. Era o principal. E ele achava que o homem só se salvava pela fé. Tivesse fé, se salvava. Pois teve o calvinismo, Suíça, gente. 1533, o reformador chamava João Calvino, tá? Reclamava da venda de indulgências e o comportamento dos padres, tá? E o que ele tinha? Teoria da predestinação, aquela que eu falei. Deus já levava para o céu, achava que quem ia para o céu era aquele que trabalhava, que acumulava riqueza, tá? Que não era ocioso, tá? Essa é a teoria da predestinação. E teve o anglicanismo do rei, lá do Henrique VIII, a Inglaterra, 1534, o rei Henrique VIII, o que ele estava reclamando ali? Que foi um dos motivos da criação, a proibição do divórcio pela igreja. Ele queria se divorciar da Catarina de Alagrão. E ele também não reconhecia a autoridade do Papa e as imagens. Então, na igreja anglicana não tem esse negócio das imagens de cruz, essas coisas de santos que a gente tem muito na igreja católica, tá? Então, vamos lá. E nem no luteranismo também, nem no calvinismo, tá? Eles têm muito de abolir essa questão das imagens. Tanto é que se você for numa igreja presbiteriana, uma igreja batista, você não vai ver imagens lá, tá? Em atividade 2, durante a Idade Média prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favoreciam algumas classes em detrimento das outras. Sempre foi assim, aquela sociedade estamental. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Então, as coisas aconteciam na Idade Média porque, de certa forma, Deus queria que fosse assim. Então, as pessoas já estavam acostumadas, viviam, como eu repeti muito nas aulas passadas, viviam em torno da fé, em torno da crença, tá, em Deus. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, olha, o renascentismo que a gente estudou, o movimento que veio revolucionando a cultura, as artes, tá? Surgiu também uma nova forma de olhar para os valores, conduzir a ação da sociedade. Lógico, começou a vir um novo movimento e quando vem novas ideias, as pessoas começam a questionar os padrões antigos, tá? Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também incentivaram, né? Inflamaram os movimentos de contestação do poder da igreja. Tudo tem influência, o renascentismo tem influência com isso daqui, tá? Aí eles vão te pedir para você relacione os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Tá tudo errado aí, mas vamos lá. Possível resposta, gente. Formação dos estados nacionais. A igreja não via com bons olhos as práticas comerciais da burguesia, tá? A burguesia estava enriquecendo, a igreja não gostava disso. Não gostava de enriquecimento dos outros, né? Ela podia. E a influência do pensamento renascentista, o antropocentrismo, versus o teocentrismo, tá? Que nós estudamos ontem. Então, essa possível resposta desses movimentos que aconteceram que ajudaram ao desenvolvimento das reformas protestantes, tá?
formação dos Estados Nacionais, o problema da igreja com a ascendência dessa burguesia e a influência do pensamento renascentista. Ok? Então vamos lá. Atividade 3. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Não. Pelo contrário, buscava uma reforma na Igreja Católica, né? Reforma. Vamos mudar algumas coisas que estão errado aí. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da igreja e o comportamento do clero. Esse comportamento do clero era porque muitos padres, eles tinham várias mulheres. Aí eles não praticavam o celibato, que era um dogma da igreja. Então era uma vida meio pregressa, tá? Observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou no século XVI, que eu falei, o Concílio de Trento, que foi aquela reunião, que foi uma reação às ideias protestantes que ficou conhecido como Contra-Reforma. A função desse concílio era condenar as novas doutrinas protestantes, eles estavam condenando todas essas novas ideias aí que estavam surgindo de religião. E deixa eu ver aqui que eu me perdi. Além de reafirmar os dogmas da fé católica. Então, assim, a gente vai ir contra o que esse pessoal está querendo mudar e a gente vai reafirmar os nossos dogmas. A gente não vai perder essa batalha. Aí vai pedir um quadro para vocês fazerem uma análise das decisões tomadas pelo Concílio de Trento e fazer uma avaliação como as iniciativas que reavaliaram os dogmas da igreja ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Para não ficar confuso para vocês, é basicamente isso. O que mudou e o que continuou. Ela não ia fazer uma reforma também na Igreja Católica? Então ela tinha que fazer mudanças. Não estava agradando o pessoal. Mas olha a única mudança que ela fez aqui. Vamos, então, condenar a venda de indulgência. Parou de vender terras. Vender terras, não, perdão. Parou de cobrar pelo perdão dos pecados. Tá? Essa foi a mudança que o Concílio de Trento trouxe. O resto, gente, aí que está na tabela de vocês, continuou tudo. Vamos ler. Confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. Eles mantiveram a Igreja Católica. Confirmou o culto aos santos e às Virgem Maria, tá? Reativação da Inquisição, que eu falei daquele tribunal de Santo Ofício, que levava fogueira às pessoas que não seguiam os dogmas da igreja. Vamos continuar. Confirmou a doutrina da infalibilidade papal. O Papa é tudo, não pode ser questionado, tá? Ele é o cara, o Papa. Eles confirmaram isso. Confirmou a existência do purgatório, que é um espaço quando a pessoa morre, né? Ela passa, então, para ela não ir para o inferno direto, assim, ela passa pelo purgatório para purgar os seus pecados. Então, confirmaram isso. Então, tinha muita gente que tinha medo. Não, eu tenho que ir para o céu, não quero ir no purgatório, ficar lá, né? Sofrendo anos e anos até conseguir ser aceita no céu, né? Confirmação dos 7 sacramentos, que seria assim, o batismo, a crisma, a eucaristia, né? Essas coisas que a gente vê na Igreja Católica, a hóstia, né, que a gente toma, a catequese, seriam esses sacramentos, continuaram. Proibição do casamento para os membros do clero, o celibato continuou aí, ó. Continuou, Lutero queria que os padres casassem. A Igreja Católica veio e falou, não vai casar, vai continuar do mesmo jeito. Adiantava? Tinha padre que era casado, tinha até papa que foi casado, que era casado, que tinha mulheres, tá? Criação de seminários para a formação de sacerdotes, mais padres. Vamos formar mais padres para a gente ter um grupo maior aí, para a gente não deixar esses reformadores chegarem. Confirmação da indissolubilidade do casamento, isso quer dizer o quê? Não pode divorciar.
Foi contra o quê? O rei Henrique VIII. Na igreja não podia se divorciar. Se casou, vai viver felizes para sempre, tá? Hoje já pode. Medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia. Ela queria continuar sendo forte, poderosa, aquela igreja medieval, dona de terras, tá? Dona do poder religioso. Ela não queria perder essa estrutura que ela tinha, política também e econômica, que o clero tinha muita influência também na política, tá? Ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica. Mudou alguma coisa? Pouca coisa mudou, não é? Então é só vocês verem a tabela aí e olharem os slides, tá? Deixa eu melhorar aqui a cadeira. Então vamos lá, gente. Atividade 3, ó. Esse PET veio com bastante coisa, viu? Pro 7º ano. Vamos falar de Minas Gerais agora. Atualmente, Minas Gerais é reconhecido ponto de vista turístico, né? Moramos até aqui, eu com os meus alunos, apesar de que eu sei que essas aulas são vistas por alunos de várias cidades da rede de Minas, mas aqui é a cidade que eu estou dando essa aula é São Tomé das Letras. É uma cidade que tem um grande patrimônio histórico, né? Igrejas, casas de pedra. Então, são patrimônios que ficam e a gente não pode derrubar. Fica para a posteridade. Pertence ao povo, à história daquele povo, tá? Patrimônio histórico. Que tem como característica principal as suas igrejas barrocas. A igreja, aquelas igrejas bonitas, pintadas por dentro, tá? Com as estátuas lindas. No contexto do Brasil colônia, lá quando começou, né, a nossa colonização, de forma bem especial em Minas Gerais, quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma, tá? Católica encontrou na arte barroca, que era um tipo de arte bem sacra. O que é? Sacra, Marcela, tem a ver muito com religião, tá? Sagrado, sacro. Um fundamental instrumento de propaganda, haja visto que a importância das construções dos templos católicos foi um dos meios que a igreja encontrou para restabelecer a ordem e a fé dos seus fiéis. Ela não estava querendo perder a fé por causa dessas novas religiões, novas igrejas surgindo. Aí pede para você ler o fragmento abaixo, que seria o próximo slide, e responda a pergunta. Aqui, gente, eu só coloquei para vocês verem como é que é uma arte barroca. Possivelmente vocês já viram isso em algumas igrejas de Minas Gerais, principalmente Ouro Preto, Congonhas, São Tomé tem uma pintura dessa forma na igreja matriz. Não, então várias igrejas de caráter histórico aqui em Minas Gerais, o ciclo do ouro, né? E que traz essa coisa, ó, tá vendo? É Jesus, tem muito a ver com o lado sagrado. Para a igreja isso foi bom, porque as pessoas achavam isso muito bonito. As igrejas muito bonitas. E isso que reforçava as pessoas a continuarem na igreja católica, não saírem. Tá? Então, atividade 3, resposta. Além de ser o programa de reforço da fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma, né, tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Temos aqui peregrinações. Não tem pessoal aqui que sai de São Tomé, gente, e vai lá para Baipendi visitar o santuário de Inhaxica? As pessoas não vão a pé, andando vários quilômetros para fazer essa peregrinação? É um tipo, gente que vai para Aparecida do Norte também, é um tipo de peregrinação. Vai para lá, fica um tempo, depois volta, anda um pouco. E procissões, que são aquelas procissões que as pessoas ficam todas na rua, geralmente carregando um santo e rezando. Elas se tornaram mais frequentes e importantes aqui com essa questão da igreja aqui no Brasil. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, gente, encontrou para evitar as perdas de fiéis em Minas Gerais. Tá no texto, né? Essa resposta tá no texto. Tá? Você vai ler o texto e vai ver. No Brasil colônia, de forma bem especial em Minas Gerais,
Quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda. Ó, haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a igreja encontrou para estabelecer a ordem e a fé dos fiéis. Então, gente, a resposta está no PET, tá? Bem, ufa, gente, fim. Eu tentei fazer essa aula o mais rápido possível, que não dava para vocês, a gente já ir para a correção, como a professora lá da Rede Minas falou. A aula aqui é muito pequena, reforce o conteúdo com seus professores. Então, é o que eu tentei fazer. Reforçar, né, um pouco esse conteúdo. E aqui, esse meu canal é para o aluno também que gosta de estudar, que não quer também só pegar as respostas. Tá aberto a pegar só as respostas? Tá. Mas aí vai ter que procurar um pouquinho no vídeo para ver onde que tá, né? Então, quem conseguiu assistir essa aula toda, me dá um ok, tá? Quem conseguiu me dá um ok, fala se gostou, se não gostou. E eu vou falar aqui, estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Ai, Marcela, eu não tô conseguindo, tá muito chato esse negócio de online, eu não consigo ter internet, eu não consigo me concentrar. Gente, é importante nesse momento. Todo mundo está passando por essa dificuldade. Nós temos que transpor os obstáculos, porque hoje já é meio difícil para as pessoas que estudam, gente. Para quem não estuda, fica pior ainda, porque o mercado está, ó, competitivo demais. E lá na frente, se você não tiver uma formação, você vai ser excluído, tá? Ok? Então, um grande beijo para vocês. Eu vou só aqui fechar a minha tela aqui, ó, tá? Voltar aqui e mandar um beijo. Desculpa se a aula foi muito longa, mas eu precisava que vocês entendessem o processo da reforma protestante, tá? Beijos, fiquem com Deus.